O sol de dezembro brilhava intensamente sobre o Copacabana Palace, onde acontecia um dos eventos mais aguardados do ano, o lançamento da nova coleção de uma das principais marcas de moda praia do país. Virgínia Fonseca chegou ao hotel acompanhada de sua equipe, usando um vestido branco esvoaçante que contrastava perfeitamente com seu bronzeado dourado. Aos 25 anos, ela havia se consolidado como uma das influenciadoras mais poderosas do Brasil, e sua presença em qualquer evento garantia repercussão nas redes sociais. Vi. Lembra que você tem aquela entrevista com a Vogue às 5, murmurou Helena, sua assessora de imprensa, enquanto caminhavam pelo lobby luxuoso do hotel. Claro, Helê, mas antes preciso cumprimentar todo mundo aqui. Você sabe como é importante manter as relações, respondeu Virgínia, ajustando os cabelos loiros que caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros. O evento estava repleto de celebridades, influenciadores e empresários. Virgínia conhecia a maioria das pessoas presentes e circulava com desenvoltura, parando para fotos, cumprimentos e conversas rápidas. Estava se sentindo confiante e no controle, como sempre ficava em eventos desse tipo. Foi quando avistou Zé Felipe do outro lado do salão. Seu coração deu um pequeno sobressalto, como sempre acontecia quando o via inesperadamente. Eles haviam terminado o relacionamento há 6 meses, mas ainda mantinham uma amizade cordial por causa das filhas. O término havia sido amigável, pelo menos na superfície. Mas Virgínia ainda sentia uma pontada no peito sempre que o encontrava em eventos sociais. Zé Felipe estava conversando animadamente com um grupo de pessoas, e seu sorriso charmoso fazia Virgínia lembrar dos tempos em que eram o casal mais comentado das redes sociais. Ela estava prestes a se aproximar para cumprimentá-lo quando uma risada melodiosa chamou sua atenção. Ana Castela, a cantora sertaneja de 20 anos, estava ao lado de Zé Felipe, usando um macaquinho dourado que realçava sua pele morena e seus cabelos cacheados. Ela ria de algo que ele havia dito, tocando levemente seu braço em um gesto que pareceu íntimo demais para o gosto de Virgínia. Quem é aquela menina com o Zé? Perguntou Virgínia para Helena, tentando soar casual. Helena seguiu o olhar da patroa e identificou imediatamente a situação delicada que se desenrolava. É a Ana Castela, a cantora. Ela está bombando no sertanejo universitário. Acho que eles se conheceram em algum show recente, explicou Helena cuidadosamente, percebendo a tensão crescente no rosto de Virgínia. Virgínia observou a interação entre os dois por mais alguns segundos. Ana Castela gesticulava animadamente enquanto contava alguma história, e Zé Felipe parecia completamente absorvido pela conversa. Em determinado momento, ele colocou a mão nas costas dela para guiá-la em direção ao bar, e Virgínia sentiu uma onda de ciúmes que a surpreendeu pela intensidade. Mas eles estão juntos? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Vi. Você sabe que eu não me meto na vida pessoal do Zé, mas pelo que andei vendo nas redes sociais, eles têm aparecido juntos em alguns eventos, respondeu Helena diplomaticamente. A informação atingiu Virgínia como um soco no estômago. Ela sabia que era irracional. Afinal, eles estavam separados e cada um tinha o direito de refazer sua vida. Mas vê-lo com outra mulher, especialmente uma tão jovem e talentosa quanto Ana Castela, despertou nela uns ciúmes que pensava ter superado. Virgínia, que bom te ver aqui. A voz de Marcela Santos, uma das organizadoras do evento, a tirou dos pensamentos. Você está linda como sempre. Vem aqui, quero te apresentar para alguns empresários importantes. Virgínia se deixou conduzir por Marcela, mas seus olhos continuavam voltando para Zé Felipe e Ana Castela. Eles pareciam estar se divertindo muito, e a naturalidade com que interagiam sugeria uma intimidade que ia além da amizade casual. Durante a próxima hora, Virgínia tentou se concentrar nas conversas e compromissos profissionais, mas uma parte de sua mente permanecia obcecada com o que estava vendo.
Cada risada de Ana Castela, cada gesto carinhoso de Zé Felipe, cada momento em que eles pareciam íntimos demais, alimentava o fogo dos ciúmes que crescia dentro dela. Vi, você está bem? Está meio distraída, comentou Helena quando elas se afastaram de um grupo de jornalistas. Estou ótima, mentiu Virgínia, forçando um sorriso, só pensando na entrevista da Vogue. Mas a verdade era que ela não conseguia parar de observar o casal. Ana Castela era tudo que Virgínia não era. Mais nova, com uma carreira musical em ascensão meteórica e com aquela naturalidade despojada que contrastava com a imagem mais polida e empresarial que Virgínia havia construído ao longo dos anos. Foi quando Ana Castela se aproximou dela. Oi, Virgínia, sou a Ana Castela, disse a cantora com um sorriso genuíno, estendendo a mão. Sou muito fã do seu trabalho. É incrível como você conseguiu construir esse império digital. Virgínia olhou para a mão estendida por um momento que pareceu eterno. Ana Castela estava sendo genuinamente amigável, mas tudo que Virgínia conseguia ver era a mulher que estava saindo com seu ex-marido. A mulher que estava ocupando o lugar que um dia foi seu. Em vez de retribuir o cumprimento, Virgínia simplesmente olhou para Ana Castela de cima a baixo com uma expressão fria e displicente. Oi, disse secamente, sem estender a mão e sem esboçar qualquer sorriso. Ana Castela ficou visivelmente constrangida com a recepção gelada, mas tentou manter a cordialidade. Eu queria muito conhecer você pessoalmente. O Zé fala muito bem de você, e eu admiro muito seu trabalho como empresária, insistiu a cantora, sem perceber que cada menção ao nome de Zé Felipe piorava a situação. Que bom, respondeu Virgínia no mesmo tom frio antes de se virar para Helena. Elê, que horas é minha próxima reunião mesmo? O desprezo era palpável. Ana Castela ficou parada por alguns segundos, claramente sem saber como reagir à hostilidade não explicada. Algumas pessoas ao redor começaram a perceber a tensão no ar. Bom, foi um prazer conhecer você, disse Ana Castela finalmente, tentando manter a compostura apesar do constrangimento evidente. Virgínia nem sequer respondeu. Simplesmente se virou e se afastou, deixando Ana Castela plantada no meio do salão, com um sorriso forçado no rosto e os olhos marejados de humilhação. Helena correu atrás da patroa, claramente preocupada com o que havia acabado de presenciar. Vi, o que foi isso? A menina estava sendo simpática, disse em voz baixa quando alcançou Virgínia. Não quero conversar sobre isso agora, respondeu Virgínia rispidamente, dirigindo-se para o bar. Mas o estrago estava feito. Várias pessoas haviam presenciado a interação gélida, incluindo alguns influenciadores que não perderam tempo em documentar o momento em suas redes sociais. Em questão de minutos, vídeos do constrangimento de Ana Castela começaram a circular no Instagram e TikTok. Zé Felipe, que havia observado tudo de longe, se aproximou de Ana Castela para consolá-la. Não liga para isso, Ana. A Virgínia está passando por uma fase difícil, disse ele, colocando o braço ao redor dos ombros dela de forma protetora. Mas eu não fiz nada para ela. Só queria conhecer e ser educada, murmurou Ana Castela, ainda chocada com a hostilidade recebida. Eu sei, você não fez nada de errado. A Virgínia que está sendo injusta, garantiu Zé Felipe, e sua defesa clara e pública de Ana Castela só piorou a situação para Virgínia. Do outro lado do salão, Virgínia observava a cena do consolo com uma mistura de raiva e dor. Ver Zé Felipe defendendo Ana Castela publicamente, tratando-a com o carinho que um dia havia sido dirigido a ela, foi o golpe final. Vamos embora, disse para Helena, não aguentando mais ficar naquele ambiente. Mas Vi, você tem mais 3 compromissos aqui, incluindo a sessão de fotos para a revista, protestou Helena. Cancela tudo. Não me sinto bem, declarou Virgínia, já se dirigindo para a saída. Enquanto saía do Copacabana Palace, Virgínia não fazia ideia de que sua reação havia sido filmada por dezenas de pessoas e que, nas próximas horas,
se tornaria um dos assuntos mais comentados das redes sociais brasileiras. O vídeo, que viralizaria, mostrava claramente o momento em que Ana Castela tentava cumprimentá-la e era friamente ignorada. As legendas não eram nada favoráveis. Virgínia Fonseca humilha Ana Castela sem motivo. Que deselegância da Virgínia! Ana Castela não merecia esse tratamento. Naquela noite, em seu apartamento em Copacabana, Virgínia finalmente viu as primeiras postagens sobre o incidente. Seu coração afundou ao perceber que sua reação havia sido não apenas observada, mas documentada e estava sendo julgada por milhões de pessoas. Merda, murmurou, passando a mão pelos cabelos, enquanto olhava as notificações que não paravam de chegar em seus perfis sociais. Helena chegou ao apartamento 1 hora depois, claramente preocupada. Vi, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu hoje. Isso está tomando proporções enormes, disse, mostrando o celular com dezenas de matérias sobre o incidente. Virgínia se jogou no sofá, subitamente exausta. A adrenalina dos ciúmes havia passado, deixando-a apenas com a consciência do que havia feito e das consequências que se desenrolavam. Eu estraguei tudo, não foi? Perguntou, olhando para Helena com os olhos cheios de lágrimas. Podemos contornar isso, mas você precisa me explicar o que aconteceu. Por que você tratou a menina daquele jeito? Ela parecia genuinamente interessada em conhecer você. Virgínia respirou fundo e finalmente admitiu a verdade. Eu fiquei com ciúmes, Elê. Ciúmes estúpido e irracional. Mas foi isso que aconteceu. Ver o Zé com ela, vê-los tão íntimos, me deu um branco, e eu agi como uma adolescente mimada. Helena suspirou e se sentou ao lado da amiga. Vi, você é uma mulher adulta, mãe de família, empresária de sucesso. Você não pode deixar os ciúmes ditarem suas ações em público assim. E pior, você magoou uma pessoa inocente. Eu sei, admitiu Virgínia, escondendo o rosto nas mãos. Eu sei que foi terrível. A menina estava sendo educada e eu fui uma completa idiota. E agora, o que você pretende fazer para resolver isso? Virgínia levantou o rosto, determinada apesar das lágrimas. Vou consertar. Não sei como ainda, mas vou encontrar um jeito de consertar essa situação. Virgínia acordou na manhã seguinte com o celular vibrando incessantemente. Ainda meio sonolenta, pegou o aparelho e se assustou com a quantidade de notificações. Mais de 500 mensagens no WhatsApp, milhares de comentários em suas redes sociais e dezenas de ligações perdidas. A realidade do que havia acontecido no dia anterior voltou como um soco no estômago. Meu Deus, com que confusão! Murmurou, sentando-se na cama e passando a mão pelos cabelos desarrumados. O primeiro vídeo que apareceu em seu feed do Instagram mostrava exatamente o momento em que ignorou Ana Castela. A legenda dizia: Virgínia Fonseca deselegante com a Ana Castela. Que falta de educação. O vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações e os comentários eram devastadores. Que vergonha alheia, Virgínia. A Ana Castela, sendo um amor, e a Virgínia sendo grossa sem motivo. Perdeu uma seguidora hoje. Que diferença de classe entre as duas. Helena chegou ao apartamento às 8 da manhã, carregando 2 cafés e uma expressão preocupada. Buenos dias, minha querida. Como está se sentindo? Perguntou, entregando um dos cafés para Virgínia. Péssima. Helena, isso está muito feio nas redes sociais, respondeu Virgínia, mostrando o celular. Olha isso, estão me crucificando. Vi, eu passei a madrugada monitorando a situação. Infelizmente, a coisa não está boa mesmo. O vídeo principal já tem quase 3 milhões de visualizações e está sendo repostado em todos os perfis de fofoca do país. Virgínia fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Em 6 anos de carreira como influenciadora, nunca havia enfrentado uma crise de imagem dessa proporção. Tem mais, continuou Helena hesitante. A Ana Castela fez um stories ontem à noite. O que ela disse? Perguntou Virgínia, temendo a resposta. Helena mostrou a captura de tela que havia salvado.
No Stories, Ana Castela aparecia sem maquiagem, com os olhos vermelhos de chorar, e a mensagem dizia: às vezes, a vida nos ensina que nem toda pessoa que admiramos é quem pensamos que seja. Gratidão por quem me recebeu com carinho no evento de ontem. Virgínia sentiu o coração apertar. A mensagem era sutil, mas o recado estava dado. Ana Castela havia sido genuinamente magoada pela situação. Ela não me citou diretamente, mas todo mundo entendeu, murmurou Virgínia. Lelê, eu preciso falar com ela. Preciso pedir desculpas. É exatamente o que eu ia sugerir. Mas temos que fazer isso da forma certa. Se você for muito direta, pode parecer que está fazendo só para limpar sua imagem. Se for muito indireta, pode não resolver o problema. O celular de Virgínia tocou. Era sua mãe, Margarete. Alô, mãe, atendeu com a voz cansada. Virgínia Fonseca de Oliveira. Que confusão é essa que estou vendo na internet? Sua avó me ligou dizendo que você foi grosseira com uma menina em um evento. A voz de Margarete saía alterada do telefone. Mãe, eu não criei você assim. Onde estão suas maneiras, menina? E ainda por cima, com essa menina que é um doce de pessoa, pelo que estou vendo aqui. Virgínia sentiu as lágrimas começarem a brotar. Quando a própria mãe a criticava, sabia que havia ido longe demais. Mãe, eu sei que errei. Estou tentando resolver isso. Então resolve logo, porque está feio para o nosso lado. E depois você vem aqui em casa para conversarmos direito sobre isso, disse Margarete antes de desligar. Helena observou a amiga com simpatia. Até sua mãe está sabendo? Até minha avó está sabendo, pelo jeito, suspirou Virgínia. Elê, eu preciso consertar isso. Não consigo viver sabendo que magoei alguém desse jeito, ainda mais uma pessoa inocente. Então vamos elaborar uma estratégia. Primeiro, você precisa se retratar publicamente. Depois, tentar um contato direto com a Ana Castela. Elas passaram a manhã toda elaborando a resposta de Virgínia. Depois de várias versões, chegaram a um texto que soava sincero, sem parecer calculado. Oi, pessoal. Venho aqui com o coração apertado falar sobre algo que aconteceu ontem. Eu agi de forma completamente inadequada com a Ana Castela em um evento e quero pedir desculpas publicamente a ela e a todos que presenciaram isso. Não tenho justificativa para meu comportamento, que foi resultado de questões pessoais que não deveriam ter interferido na forma como trato outras pessoas. Ana, se você estiver vendo isso, eu gostaria muito de conversar com você pessoalmente para pedir desculpas da forma que você merece. Errar é humano, mas assumir o erro e tentar consertar é uma escolha. Estou escolhendo consertar. O que achou? Perguntou Virgínia, depois de ler o texto em voz alta. Está bom. Sincero, mas sem detalhar demais os motivos pessoais. Vamos postar? Virgínia hesitou por um momento. Uma retratação pública era sempre arriscada. Poderia ser vista como sincera ou como jogada de marketing. Mas ela sabia que era o mínimo que devia fazer. Vamos postar. O post foi ao ar às 2 da tarde. Em 15 minutos, já tinha 500.000 curtidas e milhares de comentários. A recepção foi mista. Alguns elogiaram a humildade de assumir o erro. Outros acharam que era pouco e tarde demais. Mas o comentário que mais importava veio 2 horas depois. Ana Castela havia curtido o post e comentado: Obrigada pelas palavras, Virgínia. Também gostaria muito de conversar com você. Ela respondeu, exclamou Helena, mostrando o celular para Virgínia. E olha, ela foi super elegante na resposta. Virgínia sentiu um alívio imenso, mas sabia que aquilo era só o primeiro passo. Agora preciso descobrir como entrar em contato com ela diretamente, disse Virgínia. Deixa que eu resolvo isso. Tenho uma amiga que trabalha com a equipe dela, ofereceu Helena. Enquanto Helena fazia os contatos, Virgínia aproveitou para ler algumas das reações ao seu pedido de desculpas. Muitos comentários elogiavam sua humildade. Isso sim é uma mulher madura, que assume seus erros. Todos erramos. O importante é reconhecer e tentar consertar.
Ana Castela também foi muito elegante na resposta, mas ainda havia críticas pesadas. Só pediu desculpas porque viralizou. Se não tivesse filmado, não teria se retratado. Damage control básico. Virgínia tentava não levar os comentários negativos para o coração, mas era difícil. Ela genuinamente se arrependia de seu comportamento, independentemente da repercussão. Por volta das 5 da tarde, Helena conseguiu o contato da assessoria de Ana Castela. Consegui. Falei com a Carla, que é a assessora da Ana. Ela disse que a Ana toparia um encontro, mas prefere que seja em um lugar reservado, longe de câmeras e curiosos. Claro, entendo perfeitamente. Onde ela sugere? Na casa de gravação onde ela está trabalhando no novo álbum. É um estúdio super discreto em Barra da Tijuca. Ela disse que pode ser amanhã à tarde, se você topar. Virgínia não hesitou. Claro que topo. Quanto mais rápido, melhor. Naquela noite, Virgínia mal conseguiu dormir. Ensaiava mentalmente o que diria para Ana Castela. Como explicaria seu comportamento sem parecer que estava se justificando. Sabia que precisava ser 100% honesta sobre seus sentimentos, mesmo que isso a deixasse vulnerável. Na manhã seguinte, ela escolheu uma roupa simples, jeans, blusa branca e tênis. Nada chamativo ou que pudesse parecer uma tentativa de impressionar. Queria que o foco estivesse nas suas palavras, não na sua aparência. "Você está nervosa?" perguntou Helena durante o trajeto até o estúdio. "Morrendo de nervosismo", admitiu Virgínia. "E se ela não me perdoar? E se eu piorar tudo?" "Vi, você está fazendo a coisa certa. O resto não está no nosso controle." O estúdio de gravação era uma casa residencial adaptada, discreta e aconchegante. Carla, a assessora de Ana Castela, as recebeu na porta. "Oi, Virgínia. Sou a Carla. A Ana está terminando uma gravação, mas já vem falar com vocês." Elas foram conduzidas a uma sala de espera confortável, com sofás de couro e paredes decoradas com discos de ouro de vários artistas. Virgínia tamborilava os dedos nervosamente na bolsa. 15 minutos depois, Ana Castela apareceu na sala. Ela usava roupas casuais, short jeans e uma blusa estampada. E parecia mais nova ainda, sem a maquiagem elaborada dos eventos. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque desleixado, e ela tinha uma expressão serena, mas cautelosa. "Oi, Virgínia", cumprimentou educadamente, mas mantendo certa distância. "Oi, Ana. Muito obrigada por aceitar me receber", respondeu Virgínia, levantando-se do sofá. "Sei que você não me deve nada, especialmente depois da forma como te tratei." Ana Castela fez um gesto para que se sentassem e Virgínia notou que ela escolheu a poltrona individual, mantendo certa distância física. "Eu vi seu post ontem", disse Ana Castela. "Fiquei surpresa com a rapidez da resposta. Ana, eu quero que você saiba que meu arrependimento é genuíno. Não estou aqui por causa da repercussão nas redes sociais, mas porque não consigo viver sabendo que magoei alguém de forma tão injusta." Ana Castela a estudou por um momento antes de responder. "Virgínia, posso ser sincera com você? Por favor, seja. Eu fiquei muito magoada mesmo. Não pelo que você fez especificamente, mas porque eu te admirava. Você é uma referência para muitas mulheres, incluindo eu. Ver você me tratar daquele jeito me fez questionar se as pessoas que admiramos são realmente quem pensamos que são." As palavras de Ana Castela atingiram Virgínia como uma flecha no peito. Era exatamente o que ela mais temia: ter decepcionado alguém que olhava para ela como referência. "Ana, eu não tenho como desfazer o que fiz, mas posso explicar o que aconteceu na minha cabeça naquele momento. Isso não justifica meu comportamento, mas talvez ajude você a entender que não teve nada a ver com você como pessoa." Ana Castela se inclinou ligeiramente para a frente, demonstrando interesse. "Pode falar." Virgínia respirou fundo e decidiu ser completamente honesta. "Eu tive uma crise de ciúmes adolescente quando te vi com o Zé Felipe.
Eu sei que parece ridículo. Nós estamos separados há meses e cada um tem o direito de refazer sua vida. Mas ver vocês dois juntos, vê-lo tratando você com carinho, despertou em mim um sentimento que eu pensava ter superado. Ana Castela ouviu em silêncio, com uma expressão que Virgínia não conseguia decifrar. Quando você se aproximou de mim querendo conversar, tudo que minha mente conseguiu processar foi: essa é a mulher que está com meu ex-marido. E eu reagi da pior forma possível. Você não tinha nada a ver com meus sentimentos confusos e não merecia pagar por eles. Virgínia sentiu os olhos marejarem enquanto falava. Ana, você parecia tão genuína querendo me conhecer e eu fui uma completa idiota. Não tenho perdão para isso. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ana Castela permaneceu pensativa por alguns momentos antes de responder. Virgínia, obrigada por ser honesta comigo. Isso explica muita coisa. E eu entendo que, às vezes, nossos sentimentos nos fazem agir de formas que não representam quem realmente somos. Virgínia olhou esperançosa para ela. Mas, continuou Ana Castela, isso não apaga a forma como me senti naquele momento. Me senti humilhada, pequena, desvalorizada. E não foi só por você, mas por todas as pessoas que viram e que devem ter pensado que eu fiz alguma coisa para merecer aquele tratamento. Eu sei, e sinto muito. De coração, Ana Castela se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim do estúdio. Posso te fazer uma pergunta, Virgínia? Qualquer uma. Se você estivesse no meu lugar, conseguiria perdoar? A pergunta pegou Virgínia desprevenida. Ela pensou honestamente antes de responder. Não sei se conseguiria perdoar imediatamente, mas gostaria de acreditar que, com o tempo e vendo que a pessoa está realmente arrependida, eu conseguiria dar uma segunda chance. Ana Castela se virou para encará-la. Então, é isso que eu vou fazer. Vou te dar uma segunda chance, Virgínia. Mas com uma condição, qualquer condição. Eu quero que você me prometa que, da próxima vez que seus sentimentos pessoais ameaçarem fazer você tratar alguém mal, você vai parar, respirar e lembrar deste momento. Porque as palavras e ações têm poder, especialmente quando vêm de pessoas influentes como nós. Virgínia se levantou e se aproximou de Ana Castela. Eu prometo. E Ana, mais uma coisa. O quê? Você é incrível. O Zé Felipe tem muita sorte em ter alguém tão madura e generosa ao lado dele. Pela primeira vez, desde que se encontraram, Ana Castela sorriu genuinamente. Obrigada, Virgínia, e saiba que, apesar de tudo, eu ainda te admiro. O que você construiu é inspirador para muitas mulheres. As duas se abraçaram. Um abraço que simbolizava não apenas o perdão, mas o início de um respeito mútuo que não existia antes. 2 semanas haviam se passado desde o encontro no estúdio de gravação, e Virgínia sentia que uma página importante havia sido virada em sua vida. O pedido de desculpas público e o encontro privado com Ana Castela haviam gerado uma repercussão surpreendentemente positiva. Muitas pessoas elogiaram sua humildade e maturidade para reconhecer o erro e buscar a reconciliação. Naquela manhã de quinta-feira, Virgínia estava em seu escritório em Copacabana, revisando os números de suas empresas, quando Helena entrou com uma expressão animada. Vi, você não vai acreditar no que acabou de chegar, disse Helena, balançando o celular na mão. O que foi agora? Alguma polêmica nova? Perguntou Virgínia, já se preparando mentalmente para mais uma crise. Pelo contrário, a Ana Castela te mandou uma mensagem pelo Instagram. E não é qualquer mensagem. Virgínia largou os papéis que estava analisando e estendeu a mão para ver o celular de Helena. A mensagem dizia: Oi, Vi, espero que esteja bem. Queria te convidar para algo especial. Estou lançando uma música nova semana que vem e gostaria muito que você participasse do clipe comigo. Seria uma forma linda de mostrarmos que mulheres podem se apoiar ao invés de competir. O que acha? Se tiver interesse, podemos conversar melhor. Beijos. Ana, Virgínia leu a mensagem 2 vezes, sem acreditar no que estava vendo.
Ela quer que eu participe do clipe dela? Perguntou, incrédula. Parece que sim. E olha que ideia genial. Virgínia, imagina a repercussão positiva disso. Vocês duas juntas, mostrando que superaram o desentendimento. Seria um marco de maturidade e sororidade. Virgínia se levantou da cadeira e começou a caminhar pela sala, pensativa. Mas, Helena, será que não vai parecer forçado? As pessoas podem achar que é só marketing, uma jogada para melhorar nossa imagem. Ou podem ver como realmente é. Duas mulheres maduras que souberam transformar um conflito em algo positivo. Vi, a Ana não precisava fazer isso. Ela já te perdoou, já ficou com a imagem positiva na história. O fato dela estar te convidando mostra que ela realmente acredita na possibilidade de vocês construírem algo juntas. Virgínia sabia que Helena tinha razão. Ana Castela não ganhava nada convidando-a para o clipe. Na verdade, poderia até ser criticada por alguns fãs que ainda estavam chateados com Virgínia. O convite era genuinamente generoso. Vou aceitar, decidiu Virgínia. Responde para ela que adoraria participar e que estou ansiosa para conhecer mais detalhes do projeto. Helena digitou a resposta imediatamente. E em poucos minutos, Ana Castela já havia respondido com vários emojis de coração e palmas, sugerindo um encontro para discutir os detalhes do projeto. 2 dias depois, Virgínia estava no escritório da gravadora de Ana Castela, em Barra da Tijuca, reunida com a cantora, seu empresário Rodrigo Santos e a equipe de produção do clipe. O ambiente era descontraído e criativo, com instrumentos musicais espalhados pela sala e paredes cobertas de pôsteres de shows. Virgínia, que bom que você veio, recebeu Ana Castela com um abraço caloroso. Quero te apresentar para todo mundo. Depois das apresentações, Rodrigo explicou o conceito da música e do clipe. A música se chama Mais Forte Juntas, disse ele. É sobre como as mulheres podem se apoiar e crescer juntas, ao invés de competir e se rivalizar. Quando a Ana me contou sobre a ideia de te convidar, achei genial. Vocês duas representam exatamente a mensagem da música. Ana Castela complementou. A ideia é mostrar nossa amizade, nossa cumplicidade. Quero que o clipe transmita a mensagem de que, não importa o que aconteça entre nós, mulheres, sempre podemos escolher nos apoiar. Virgínia se emocionou com a sinceridade do projeto. Não era apenas um clipe musical, mas uma declaração de princípios. Ana, eu estou muito honrada com o convite. Essa música tem uma mensagem poderosa e eu adoraria fazer parte disso. A equipe de produção começou a explicar a dinâmica do clipe. Haveria cenas das duas juntas, conversando, rindo, se apoiando, intercaladas com cenas de Ana cantando. O objetivo era mostrar naturalidade e autenticidade na amizade. Queremos que vocês sejam vocês mesmas, explicou Marina, a diretora do clipe. Nada forçado, nada teatral, apenas duas mulheres que se respeitam e se admiram. As gravações foram marcadas para a semana seguinte, em uma casa de praia na Barra da Tijuca. Virgínia saiu da reunião animada e inspirada. Era incrível como uma situação que havia começado de forma tão negativa estava se transformando em algo tão bonito. Durante os dias que antecederam as gravações, Virgínia e Ana Castela trocaram várias mensagens, planejando looks, discutindo detalhes e, gradualmente, construindo uma amizade real. Virgínia descobriu que Ana era ainda mais inteligente e sensível do que havia imaginado inicialmente. Sabe, Vi, escreveu Ana em uma das mensagens, quando tudo aquilo aconteceu, eu fiquei mais triste do que brava, porque eu realmente te admirava e queria sua aprovação. Agora, conhecendo você melhor, admiro ainda mais. Ana, você me ensinou uma lição que eu não vou esquecer nunca, respondeu Virgínia. Sobre perdão, sobre generosidade, sobre como responder ao mal com o bem. Você é especial. No dia das gravações, Virgínia chegou à locação com uma sensação de nervosismo positivo.
Fazia tempo que não participava de um projeto artístico e ainda mais um com uma mensagem tão significativa. A equipe de produção estava montando os equipamentos quando Virgínia e Ana se encontraram no camarim improvisado. Pronta para fazer história, brincou Ana, enquanto a maquiadora finalizava seu visual. Mais do que pronta, respondeu Virgínia, genuinamente animada. As primeiras cenas foram filmadas na varanda da casa, com vista para o mar. Marina dirigia com sensibilidade, pedindo para que elas conversassem naturalmente enquanto as câmeras captavam momentos espontâneos. Falem sobre qualquer coisa que as deixe à vontade, instruiu Marina. Quero captar a química real entre vocês. Virgínia e Ana começaram falando sobre seus projetos, sobre maternidade, sobre os desafios de ser uma mulher em evidência na mídia. A conversa fluiu naturalmente, e logo elas estavam rindo e gesticulando animadamente, completamente esquecidas das câmeras. Corta! Gritou Marina após uns 20 minutos. Perfeito! A naturalidade de vocês é incrível. Durante o intervalo para almoço, Virgínia recebeu uma ligação de Helena. E Vic, você não imagina a repercussão que as fotos do set estão tendo nas redes sociais. Os fotógrafos que estão cobrindo as gravações postaram algumas imagens e os comentários são 90% positivos. Sério? Perguntou Virgínia, surpresa. Sério? As pessoas estão elogiando muito a maturidade de vocês duas, dizendo que é um exemplo para outras mulheres. Tem até celebridades compartilhando e elogiando a iniciativa. Virgínia se sentiu aliviada. Sempre havia o receio de que o projeto fosse mal interpretado, mas parecia que o público estava entendendo a mensagem. A tarde foi dedicada às cenas mais emocionais do clipe. Marina queria capturar um momento de abraço genuíno entre as duas, simbolizando o perdão e a reconciliação. Quero que vocês pensem em um momento especial da amizade de vocês, instruiu a diretora. Pode ser do nosso encontro no estúdio, pode ser de hoje, qualquer momento que represente essa conexão. Virgínia e Ana se posicionaram no jardim da casa, com o sol dourado do final da tarde, criando uma iluminação perfeita. Quando se abraçaram, Virgínia se lembrou do momento no estúdio em que Ana havia demonstrado tanta generosidade ao perdoá-la. Seus olhos se encheram de lágrimas genuínas. Ana, por sua vez, sentiu a emoção de Virgínia e também se emocionou. O abraço que se seguiu foi real, carregado de significado e gratidão mútua. Não cortem essa cena, sussurrou Marina para o câmera. Isso é ouro puro. Quando as gravações terminaram, já era noite. Virgínia e Ana estavam exaustas, mas felizes com o resultado do dia. Obrigada, disse Virgínia, abraçando Ana mais uma vez. E obrigada por me dar essa oportunidade, por acreditar que eu poderia fazer parte de algo tão bonito. Obrigada a você por ter aceito, respondeu Ana, e por ter sido tão verdadeira hoje. Tenho certeza de que esse clipe vai impactar muita gente positivamente. No caminho de volta para casa, Virgínia ligou para sua mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa. Disse assim que Margarete atendeu. Fala, filha. Você está com a voz animada. Hoje eu gravei um clipe com a Ana Castela, a menina que eu tratei mal naquele evento. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Margarete responder. E como foi? Foi incrível, mãe. A Ana é uma pessoa maravilhosa e ela me deu uma oportunidade que eu não merecia. Participei de um projeto lindo sobre mulheres se apoiando. Me sinto renovada. Ah, filha, que bom ouvir isso. Sabia que você ia dar a volta por cima. Sempre te ensinei que o importante não é errar, mas como a gente reage depois do erro. É verdade, mãe. E a Ana me ensinou muito sobre perdão e generosidade. Acho que saí dessa situação uma pessoa melhor. Uma semana depois, o teaser do clipe foi lançado nas redes sociais de ambas. Era um vídeo de 30 segundos mostrando alguns momentos das gravações, com a trilha da música de fundo. A repercussão foi imediata e massivamente positiva.
Mais Forte Juntas virou trending topic no Twitter em poucas horas. Celebridades, influenciadores e pessoas anônimas compartilharam o teaser com comentários elogiosos. Que exemplo lindo de como resolver conflitos. Isso sim é sororidade de verdade. Virgínia e Ana mostrando que mulheres podem sim se apoiar. Já quero ver o clipe completo. Helena chegou ao apartamento de Virgínia com uma garrafa de champanhe. Vi, temos que comemorar. O teaser já tem 5 milhões de visualizações e 800 mil compartilhamentos. É um sucesso estrondoso. Virgínia sorriu, mas sua felicidade não era pelos números. Elê, sabe o que mais me deixa feliz? É saber que a gente conseguiu transformar uma situação ruim em algo positivo. Que outras mulheres podem se inspirar na nossa história para resolver seus próprios conflitos. E pensar que tudo começou com aquela crise de ciúmes boba, reflexionou Helena. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são os que mais nos ensinam, disse Virgínia, olhando pela janela para o mar de Copacabana. Eu aprendi sobre humildade, sobre perdão, sobre como nossas ações afetam outras pessoas. E, de quebra, ganhei uma amiga incrível. O clipe oficial seria lançado na semana seguinte, mas Virgínia já sabia que, independentemente dos números que fizesse, aquele projeto representava muito mais do que música ou entretenimento. Representava crescimento, maturidade e a prova de que é possível transformar erros em oportunidades de aprendizado e conexão. Naquela noite, ela postou uma mensagem em suas redes sociais. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis para nos ensinar lições importantes. Há um mês, cometi um erro que me envergonha até hoje, mas graças à generosidade da Ana Castela, transformamos esse erro em algo lindo. O clipe de Mais Forte Juntas sai na próxima semana, e mal posso esperar para vocês verem a mensagem poderosa que construímos juntas. Obrigada, Ana, por me ensinar que o perdão é sempre o caminho mais bonito. Uma semana depois, na manhã do lançamento oficial do clipe Mais Forte Juntas, Virgínia acordou com uma sensação de ansiedade misturada com expectativa. O teaser havia sido um sucesso absoluto, mas o clipe completo seria o verdadeiro teste. Seria ali que o público veria a história completa da reconciliação entre ela e Ana Castela. Helena chegou cedo ao apartamento, carregando café e uma pilha de contratos para Virgínia assinar. O sucesso do projeto havia gerado várias oportunidades comerciais para ambas as artistas. Bom dia, futura estrela do videoclipe, brincou Helena, entregando o café. Pronta para o grande dia? Nervosa, admitiu Virgínia, mexendo distraidamente no celular. Mas se as pessoas não entenderem a mensagem e se acharem tudo muito forçado? Para com isso. Você viu o teaser ontem à noite? 22 milhões de visualizações. Os comentários são 95% positivos. As pessoas estão ansiosas pelo clipe completo. Virgínia sorriu, lembrando-se das mensagens carinhosas que havia recebido durante toda a semana. Até mesmo algumas celebridades que nunca havia conhecido pessoalmente mandaram mensagens de apoio e parabéns pela iniciativa. O celular tocou. Era Ana Castela. Oi, Ana, como está se sentindo? Atendeu Virgínia. Oi, estou um mix de nervosa e animada. Você viu que a Globo quer que a gente dê uma entrevista juntas no Fantástico domingo que vem? Helena me contou. Topei na hora. Acho importante a gente explicar todo o processo, mostrar que foi tudo genuíno. Exato. E independente de como o clipe for recebido hoje, eu quero que você saiba que estes últimos dias trabalhando com você foram incríveis. Você é ainda mais especial do que eu imaginava. Virgínia sentiu o coração se aquecer. A amizade que havia nascido entre elas era real e preciosa. Ana, obrigada por tudo, por me perdoar, por me dar essa chance, por me ensinar tanto sobre generosidade. Após desligar, Virgínia se preparou para acompanhar o lançamento do clipe. O plano era que ela e Ana fizessem lives simultaneamente em seus perfis no Instagram, reagindo ao clipe junto com os fãs.
Às 3 da tarde em ponto, o clipe Mais Forte Juntas foi ao ar em todas as plataformas digitais. Virgínia estava em seu escritório, com toda a sua equipe reunida para acompanhar os números em tempo real. O clipe começava com cenas de Ana cantando sozinha em um cenário intimista. Depois, Virgínia aparecia, e as cenas se alternavam entre momentos das duas conversando na varanda, caminhando pela praia e se abraçando no jardim. A edição estava primorosa, intercalando as cenas de forma a contar uma história de reconciliação sem ser óbvia demais. "Meu Deus, ficou lindo!" exclamou Helena quando terminou de assistir. A Marina fez um trabalho incrível na direção. Nos primeiros 15 minutos após o lançamento, o clipe já havia ultrapassado 500 mil visualizações. Os comentários chegavam aos milhares. Chorei assistindo. Que lição de vida! Virgínia e Ana provaram que mulheres podem resolver qualquer coisa no diálogo. Isso é sororidade de verdade. A música é linda e a mensagem é ainda mais bonita. Vocês duas são exemplo para todas nós. Durante a live, Virgínia e Ana interagiram com os fãs, explicando alguns bastidores das gravações e reforçando a mensagem da música. "O que eu mais quero que vocês entendam", disse Virgínia durante a transmissão, "é que todos nós erramos. O importante é ter coragem de reconhecer o erro e tentar consertar. A Ana me deu essa oportunidade e sou grata para sempre. E eu quero que as meninas que estão assistindo entendam", complementou Ana, "que a gente pode escolher como reagir quando alguém nos machuca. Eu escolhi o perdão porque acredito que isso nos faz crescer como pessoas." A live foi assistida por mais de 800 mil pessoas simultaneamente, um recorde para ambas. As perguntas dos fãs mostravam curiosidade genuína sobre como havia sido o processo de reconciliação. "Foi difícil perdoar?" perguntou uma seguidora. Ana respondeu com honestidade. "No início, sim, fiquei magoada mesmo. Mas quando a Virgínia veio conversar comigo e foi tão sincera sobre o que tinha acontecido, percebi que ela estava genuinamente arrependida. E aí, escolhi acreditar que as pessoas podem mudar. E para você, Virgínia, foi difícil pedir desculpas publicamente?" "Foi, porque expor nossos erros nunca é fácil", admitiu Virgínia. "Mas foi necessário. Não só para limpar minha consciência, mas para mostrar que assumir erros é um ato de coragem, não de fraqueza." Quando a live terminou, 2 horas depois, o clipe já tinha quase 3 milhões de visualizações e estava em primeiro lugar nos Trending Topics do YouTube Brasil. Nos dias seguintes, a repercussão só cresceu. Programas de TV comentaram o clipe. Jornais escreveram matérias sobre o poder da reconciliação nas redes sociais, e várias outras celebridades começaram a compartilhar suas próprias histórias de conflitos resolvidos. Olha isso", disse Helena, mostrando uma matéria no portal G1 intitulada "Fenômeno Virgínia e Ana Castela. Como transformar conflito em aprendizado." A matéria fala sobre como vocês duas viraram um caso de estudo sobre resolução de conflitos na era digital. Virgínia leu a matéria com interesse. O texto analisava como o conflito inicial, a retratação pública de Virgínia e a generosidade de Ana Castela haviam criado um exemplo positivo em meio ao ambiente tóxico que muitas vezes dominava as redes sociais. "É surreal", comentou Virgínia. "Começou com uma crise de ciúmes boba e virou um caso de estudo sobre maturidade emocional." No domingo seguinte, a entrevista no Fantástico foi ao ar. Renata Ceribelli conduziu a conversa com sensibilidade, permitindo que Virgínia e Ana contassem toda a história com calma e detalhes. "Virgínia, quando você viu o vídeo do que havia acontecido, qual foi sua primeira reação?" perguntou Renata. "Vergonha", respondeu Virgínia sem hesitar. "Vergonha profunda. Eu me vi sendo uma pessoa que eu não gostaria de ser. Naquele momento, soube que precisava consertar aquilo de qualquer jeito." "E Ana, quando ela te procurou para pedir desculpas, você já havia decidido perdoá-la?" "Não,
Foi sincera Ana Castela. Eu estava magoada ainda. Mas quando ela foi tão honesta sobre o que havia motivado a reação dela, quando ela assumiu total responsabilidade sem tentar se justificar, eu percebi que ela realmente havia entendido o erro. O que vocês duas aprenderam com essa experiência? Virgínia respondeu primeiro. Eu aprendi que nossos sentimentos pessoais não podem determinar como tratamos outras pessoas, especialmente em público. E aprendi sobre o poder transformador do perdão quando ele é genuíno. Ana completou. Eu aprendi que às vezes as situações mais difíceis podem gerar os resultados mais bonitos. E que generosidade gera mais generosidade. Quando você escolhe responder ao mal com o bem, cria-se um ciclo positivo. A entrevista terminou com as duas, cantando um trecho de Mais Forte Juntas ao vivo, emocionando a audiência nacional. Após a exibição do programa, as redes sociais explodiram com mensagens positivas. O clipe passou de 20 milhões de visualizações e ganhou prêmios em festivais de videoclipe pelo mundo. Mas para a Virgínia, o maior prêmio veio 3 semanas depois, em forma de uma ligação inesperada. Alô? Atendeu ela, não reconhecendo o número. Virgínia. Aqui é a Daniela Almeida, do Instituto Palavra Gentil. Virgínia conhecia o Instituto, uma ONG que trabalhava com prevenção do bullying e promoção da gentileza nas escolas. Oi, Daniela, como posso ajudar? Na verdade, eu ligo para saber se você e a Ana Castela gostariam de se tornar embaixadoras do nosso projeto. Depois de tudo que vocês viveram e como transformaram isso em algo positivo, achamos que vocês seriam perfeitas para falar com jovens sobre resolução de conflitos e empatia. Virgínia ficou emocionada com o convite. Ser embaixadora de uma causa social sempre foi um sonho dela. Daniela, seria uma honra. Vou falar com a Ana, mas tenho certeza de que ela vai topar. E Ana topou, claro. 2 semanas depois, elas estavam na primeira escola do projeto, conversando com mais de 500 alunos do ensino médio sobre bullying, perdão e como transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Gente, disse Virgínia para os adolescentes, quando eu agi mal com a Ana, eu poderia ter insistido no erro, criado uma guerra nas redes sociais, alimentado o drama. Mas escolhi reconhecer que estava errada. E a Ana poderia ter escolhido me humilhar de volta, expor ainda mais meus defeitos. Mas ela escolheu o perdão. E vocês sabem o que aconteceu? Continuou Ana. Nós duas saímos dessa situação mais fortes e com uma amizade verdadeira. Porque quando a gente escolhe o que é certo, ao invés do que é fácil, sempre ganhamos. Os estudantes faziam perguntas, contavam suas próprias experiências de conflitos e saíam das palestras visivelmente inspirados. Professora, disse um aluno de 16 anos para a coordenadora da escola após a palestra, se a Virgínia Fonseca consegue pedir desculpas quando erra, eu também consigo. Vou conversar com o João amanhã mesmo. Histórias como essa chegavam até Virgínia e Ana constantemente. Elas haviam se tornado involuntariamente porta-vozes de uma mensagem sobre maturidade emocional e resolução pacífica de conflitos. 6 meses depois do incidente inicial, Virgínia estava em seu apartamento preparando as malas para mais uma viagem de trabalho, quando recebeu uma mensagem de Ana. Estava aqui lembrando de tudo o que aconteceu desde aquele dia no Copacabana Palace. É incrível como uma situação ruim se transformou na coisa mais bonita das nossas carreiras. Obrigada por ter tido coragem de mudar e obrigada por me deixar fazer parte dessa transformação. Te amo, amiga. Virgínia sorriu, digitando a resposta. Ana, obrigada a você por me ensinar que o perdão tem mais poder que a raiva, que a gentileza é mais forte que o orgulho. Você mudou minha vida para melhor. Te amo também. E mal posso esperar para a nossa próxima palestra na Escola de Brasília, na semana que vem. Naquela noite, Virgínia se deitou pensando em como a vida era imprevisível, um momento de fraqueza,
Uma crise de ciúmes tola havia se transformado na experiência mais enriquecedora de sua carreira. Ela havia ganhado uma amiga verdadeira, havia encontrado um propósito maior para sua influência e havia se tornado uma pessoa melhor. O clipe Mais Forte Juntas se tornou um fenômeno que transcendeu a música, virando material de estudo em escolas, tema de trabalhos acadêmicos sobre comunicação digital e inspiração para inúmeras outras reconciliações públicas. Mas para Virgínia, o verdadeiro triunfo não estava nos números ou no reconhecimento. Estava na lição aprendida, que errar é humano, mas escolher crescer com os erros é divino. E que, às vezes, nossos piores momentos podem se transformar nos mais transformadores, desde que tenhamos coragem de encará-los com honestidade e humildade. A história que começou com ciúmes, ignorância e humilhação pública terminou com amizade, aprendizado e impacto social positivo. Virgínia Fonseca havia descoberto que o verdadeiro poder da influência não estava em ser perfeita, mas em ser real. Em mostrar que é possível crescer, mudar e se tornar uma versão melhor de si mesmo. E Ana Castela havia provado que generosidade e perdão não são sinais de fraqueza, mas as maiores demonstrações de força que uma pessoa pode dar. Juntas, elas transformaram um momento de vergonha em um legado de esperança, provando que, quando mulheres escolhem se apoiar ao invés de competir, são realmente mais fortes juntas.